Olá, meus irmãos, meu mucuyu, meu motumbá, meu colofé, meu saravá, meu aorê, a todos e a todas. Como é que vocês estão? Como é que foi de festa, de final de ano, de Natal, de Ano Novo? Fiquei um pouco ausente durante esse tempo, muita correria, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Graças ao Urumila, graças ao Voldumari, coisas boas, coisas prósperas, né? E então tive muito trabalho a fazer, muitos clientes para atender, muitos filhos de santo para poder tomar conta, para cuidar, para orientar. Então fiquei um pouco afastado dos vídeos, do YouTube principalmente, né? E dei uma pausa nos meus vídeos. E hoje estou voltando, iniciando o ano de 2026, né? Iniciando os nossos vídeos, dando foco a esse ano para mais vídeos para vocês, orientando vocês, explicando diversos assuntos, falando de diversos assuntos, né? E hoje nós vamos falar de Exu entidade, né? Os nossos famosos Exu Catiço, Pombagira, seu Tranca-Rua, seu Marabô, seu Exu Veludo, Exu Sete Chaves, Exu Pinga-Fogo, né? Nas diversas infinidades de Exu que nós temos na nossa querida e maravilhosa Umbanda, né? Então hoje nós vamos estar falando sobre o assentamento de Pombagira, assentamento de Exu, né? Exu Catiço, Exu Povo de Rua, falando um pouco mais dessa particularidade, dessas entidades maravilhosas, né? Alguns elementos que vão dentro dos assentamentos, o porquê que nós devemos cultuar essas entidades, o porquê que nós devemos assentar essas entidades, né? Aonde nós devemos colocar elas, o porquê que nós devemos estar sempre perto delas, né? A necessidade que ela se faz em estar presente em nossas vidas, mesmo você que é um médium rodante ou não, né? Aquele médium que tem a sensibilidade de sentir a energia, a premonição, a intuição, a visão que a entidade te dá. E também aquele médium que roda com a entidade, né, que a gente fala assim, que se manifesta com aquela energia, né, que tem o transe daquela entidade, né, que dá consulta, que dá passes, né, que faz trabalhos, que faz feitiçarias. Então hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre isso tudo, né, essa grande importância das entidades na nossa vida e o porquê que nós brasileiros devemos cultuar esses nossos ancestrais, né? Essas entidades maravilhosas que vieram na nossa vida, no nosso caminho, para trazer uma palavra amiga, para trazer proteção, saúde, prosperidade, né? Ajuda, discernimento, né? Ajudar a gente a evoluir, ajudar a gente na nossa caminhada, tá certo? Então, começando falando de Seu Tranca-Rua, de Maria Padilha, de Maria Mulambo, né? O porquê que nós devemos assentar essas entidades, por que nós devemos arrumar essas entidades e por que não é só uma simples imagem de gesso, né? Que nós não podemos só arrumar aquela imagem ali, né? A gente só não pode só trabalhar em cima daquela imagem. O que acontece, gente? A entidade, toda entidade, ela carrega consigo uma história, né? Foram pessoas que viveram aqui nessa terra e que viraram entidades, que viraram ser de luz para trazer orientação para os seus filhos, os seus médios, para os seus aqui nessa terra. O que acontece? Não adianta a gente chegar numa loja dessa que venda produtos espirituais e pedir uma imagem de uma determinada pombagira, de um determinado Exu, lavar aquela imagem, cortar às vezes ali um frango, uma franga, né? Que é o que muitos fazem por aí, e a partir dali começar a cultuar aquilo ali, né? Muitas das vezes não dá certo, né? Eu recebo diversas pessoas
que me procuram para estar arrumando uma entidade da forma correta, da forma que eu aprendi, é claro, da forma que eu pratico, da forma que dá certo para os meus, porque simplesmente aquela imagem não responde, simplesmente aquela imagem não dá resultado nas coisas que é feita. Por que isso acontece, gente? Então, toda entidade ela tem a sua particularidade, ela tem uma história, ela tem uma vivência aqui nessa vida. Então, quando a gente vai assentar uma pombagira, um Exu, entidade, um Exu povo de rua, nós precisamos entender quem foi aquela entidade, qual o caminho que aquela entidade vem, em qual caminho aquela entidade responde, né? Qual o chefe de falange que aquela entidade dá satisfação? Porque toda entidade tem um chefe de falange, toda entidade tem um orixá a prestar conta, pois ela é uma entidade, ela não é uma divindade, né? Então ela no plano espiritual, né? Ela está abaixo da divindade. A divindade está aqui e a entidade está aqui. Não tirando o mérito da entidade, não. É porque existe uma hierarquia no plano espiritual, aonde a entidade ainda está abaixo da divindade, pois ela não alcançou elementos, pontos suficientes, vamos colocar assim, de uma forma mais chula de ser falado, para chegar a tal patamar de uma divindade. Ela é uma entidade, no qual ela está aqui para trazer orientações, trazer soluções, ajudar no nosso caminhar e com isso obter luz suficiente, cumprir a sua missão e passar para um outro plano espiritual, que não cabe a gente julgar nem determinar qual será esse plano, porque isso aí se trata de uma coisa superior que não está ao nosso ofício, né? Não está às nossas mãos determinar isso. Então, quando a gente vai assentar uma entidade, a gente precisa entender todas essas questões, a história dessa entidade, né? Muitas das vezes, eu há pouco tempo arrumei uma pombagira e que ela pediu que fosse feito algo dentro do cabaré, dentro, né, de uma boate de meninas que se prostituem, né? E que ali tinha que ser feito alguns orôs, algumas situações, né? Tinha que pegar uma calcinha de uma menina que trabalhava naquele local ali usada, né, que ela estivesse usando, e colocasse dentro desse bar, né, desse assentamento, vamos colocar assim, com outros elementos, é claro, né, com bichos específicos, com bichos determinados, né, com elementos específicos, com favas específicas, com ervas específicas, com bebida que ela determinou, né? Por quê? Porque a história dessa Padilha vem nos caminhos do cabaré. Então ela precisou que fosse feito esse orô, esse fundamento, né, dentro desse local, e dali a gente fosse para um outro local para ser arrumado um Exu catiço, que era o seu malandro, né? Que é também diferente do seu Zé Pilintra, tá? O malandro que caminhava junto com essa Padilha, que tinha fundamento com ela, tinha que ser arrumado os dois juntos, para que ela pudesse caminhar na vida daquele médium dali em diante. Então foi feito tudo certinho, foi feito como ela determinou, e assim aconteceu. Então assim, eu quero que vocês entendam isso, essa dinâmica, né? Cada entidade vive uma situação, viveu uma situação. Cada entidade tem uma particularidade. Porém, tem entidade, né, que muitas das vezes sacerdotes fazem por aí, né, que eu vou dar um exemplo para vocês, que com certeza vocês já ouviram falar, né,
que coloca, quando a entidade é num determinado segmento, exemplo, a entidade é ligada à calunga, né, ao cemitério, e muitas das vezes o sacerdote ali pega ossos, né, de defunto, né, de pessoas que viveram aqui nessa terra, que ninguém sabe quem foi, quem é, quem deixa de ser, e coloca nesse assentamento. Uma coisa que, além de ser proibida e além de ser crime, porque você está violando um túmulo e isso não é permitido por lei aqui no nosso país, né? Em outros países da África é até permitido, mas aqui não é permitido, então é crime. Eu sou totalmente contra, não pratico, não faço e não apoio. Porque todas as pessoas que me procuraram, que passaram por essa situação, sofreram consequências drásticas na sua vida. Mas por que, babá? Porque eu vou falar o seguinte para vocês. Quando isso acontece, quando é feito dessa forma, né? Você vai ali buscar essa situação, você não sabe quem foi aquela pessoa. Se aquela pessoa foi uma pessoa ruim, se aquela pessoa foi uma pessoa que matou, roubou, se aquela pessoa era uma pessoa doente, era uma pessoa infeliz. Você não sabe. Ali tá os restos mortais daquela pessoa. Aquele osso ali, aqueles ossos ali, tem um dono. Então como é que você vai pegar aquilo e vai usar como elemento para algo que vai te trazer prosperidade, segurança, proteção, caminhos abertos? Não condiz, não tem lógica. E todo mundo que fez dessa forma, com esse elemento, quebrou a cara. Perdeu tudo, teve falência, teve percas familiares, teve perca financeira, perca amorosa. Entende? Eu aconselho logo despachar. Ó, você despacha isso e vamos estar fazendo um outro assentamento de uma outra forma que eu tenho certeza que vai te trazer bons caminhos. Então é isso que vocês têm que entender. Quando vai montar um assentamento de uma entidade, de uma pombagira, de um Exu, de um povo de rua, nós temos que entender o segmento da onde vem aquela entidade. Nós temos que entender o ponto daquela entidade, né? Porque quando a gente vai elaborar um ferro de uma entidade, né, de uma pombagira, de um Exu, naquele ferro ali, naquele desenho daquele ferro, tem uma história. Ali não é simplesmente um ferro retorcido qualquer. Não. Aquele ferro representa aquela entidade, aonde nós vamos fazer certos tipos de fundamentos naquele ferro, naquela massa, naquela situação ali, se o Exu vai ser preso, se o Exu vai ser solto, com elementos que aquela entidade deseja. Elementos esses que são diversos, infinitos. Tem uns que levam escorpião seco, tem outros que levam sapo seco, tem outros que levam morcego, tem outros que levam cobra, tem outros que levam rato. Entende? Estou falando só alguns elementos, gente, tá? Para vocês entenderem a situação. Tem uns que levam certas ervas, tem um que leva as rosas, tem um que leva certas frutas, tem um que leva certas penas, tem um que leva certas pedras, tem um que leva certas terras de determinados lugares. Então não é receita de bolo. Ah, o seu Exu é Exu Marabó, vou fazer assim. Seu Exu, Exu Tranca-Rua, vou fazer igual. Seu Exu, Exu Pinga-Fogo, vou fazer igual. Não é assim. Tem situações diferentes, caminhos diferentes que aquela entidade percorreu, que aquela entidade percorre. Que tem que ser observado isso. Porque senão, não vai responder no seu caminho. Não vai te trazer respostas. E eu pego isso constantemente. Pessoas que vêm jogar, pessoas já iniciadas no orixá, pessoas que já têm um certo tempo de religião, que montaram seus Exu e Catiço, seu povo de rua, mas que não tem resposta, que não consegue trabalhar com aquele assentamento. E, para quem trabalha com essas entidades, é fundamental a gente ter um assentamento firme,
Um assentamento que responda. Para quê? Para que você possa dar resultado para os seus clientes, para os seus consulentes, para os seus filhos de santo. Entende? Outra coisa que as pessoas confundem muito. Todo mundo sabe o que é Exu-Bara. Para quem não sabe, eu volto a repetir. Exu-Bara é o Exu do corpo, o Exu do nosso ará. É quem protege o nosso corpo, é quem protege o nosso ará. É quem nos guarda. Exu Orixá. Exu entidade é totalmente diferente. Elementos nossos, como cabelo, né? Cabelo, unha, a própria saliva, né? Elementos nossos do nosso corpo não deve ir em Exu entidade. Não deve. Não se pode misturar as ondas. Exu-Bara é uma coisa, Exu entidade é outra. Um é divindade, que é Exu-Bara. O outro é entidade, que é o povo de rua, que é os catiços. Entende? Então, tudo isso tem que ser analisado. Tem sacerdotes aí que está pegando elementos das pessoas e colocando dentro do assentamento da entidade. Não dá certo. Aquela entidade lhe acompanha. Aquela entidade não é dono do seu corpo. Até porque quem é dono do seu ará é você mesmo, né? Mas você tem um Ori, né? Um Eledá, você tem um Exu-Bara e você tem um Orixá que lhe rege. E seus Odus, é claro. Que é o seu destino, que é o que você vai cumprir aqui nessa terra. Então, tem pessoas que estão confundindo as sintonias. E isso está trazendo consequências muito ruins na vida das pessoas. Então, isso a gente tem que analisar com muito cuidado, gente. Com muita cautela. Temos que entender qual é essa entidade, a história daquela entidade, em qual segmento aquela entidade vem, qual a missão daquela entidade, para aí sim a gente montar o assentamento daquela entidade. Como é que a gente faz isso? Através do jogo, através do oráculo. Através do oráculo a gente consegue ver isso. Qual o elemento que vai ali? Qual o fundamento que a gente tem que fazer? Aonde aquela entidade quer ser assentada? Quais elementos que ela quer? Qual o tipo de massa que vai ser feito? Quais ervas? Quais bebidas? Entende? Qual bicho que ela quer? Não é só frango ou franga, não, gente. Tem diversos elementos aí, diversos bichos, de diversas formas, que se leva dentro do assentamento. Entende? Então é isso que vocês têm que entender. Poxa, babá. Poxa, eu gastei um dinheiro, montei o Exu tal, mas o Exu não responde, o Exu... Eu boto coisas ali no pé dele, eu chamo por ele, eu invoco por ele, eu canto o ponto dele, mas não me atende. Nada que eu faço dá certo. A pessoa pega e despacha. Porque fica descrédula. Fica descrente daquilo ali. Vê que não está dando resultado. Porque, infelizmente, nós somos igual São Tomé. Nós só acreditamos vendo. E é exatamente isso. Se você faz e não está tendo resultado ali, você fica descrente. Mas por que isso acontece? Porque foi feito de uma maneira errada. Foi feito de uma maneira que está faltando elementos. Você não pode pegar simplesmente uma imagem de gesso, que é essas imagens que vendem por aí, cortar um frango ali em cima, ou então lavar aquilo ali com a bebida, cortar um frango ali em cima, dizendo que ele está sentado Maria Padilha, Maria Molambo, Maria Figueira. Não, não é assim, gente. Não é assim. É a mesma coisa, eu pegar aqui, ó. Tá aqui uma Erê Oxum, né? Tá aqui. É uma imagem de Oxum, né? Em madeira. A mesma coisa que eu pegar essa imagem aqui, colocar aqui, lavar ela com uma bebida, lavar ela com um tipo de erva, cortar um frango, e eu falo pra você, ó, tá sentado aqui só Oxum.
partir de agora isso aqui é só Oxum. Não. Não, não é assim. Não é assim. Tem que preparar essa imagem, né? Essa imagem vai dentro de uma situação onde reúne elementos, onde reúne Ofó, Oriki. Aí já estamos falando já de divindade, tá? Mas eu estou dando só um exemplo para vocês. É a mesma coisa a entidade. Tem elementos a ser colocado ali dentro. Particularidade daquela entidade, que só aquela entidade carrega. É cadeado, é corrente, é punhal, é faca, é facão, é elementos de algum animal específico, é cabeça de algum animal específico. Tudo isso faz parte de um assentamento. Quais tipos de favas? Quais tipos de rosas que ela quer? Será que é rosa vermelha, amarela, branca? Qual é a erva que ela mais se aproxima? Qual é a erva de trabalho dela? Qual é o atinho, o pó que ela usa? Entende? Então isso tudo tem um grande significado. Isso tudo tem um grande mistério, aonde que a gente descobre, aonde a gente desvenda através do oráculo. Outra questão, toda entidade carrega o seu egum. Toda entidade carrega um egum que trabalha para certas situações. Então você não pode usar o seu assentamento, que você vai ali para suplicar coisas boas para você, para sua casa, para os seus filhos, para sua família, para os seus consulentes, fazer situações, magias ali em cima daquele assentamento, aonde vai totalmente ao contrário do que você pede. Para isso que existe o egum daquela entidade, que faz exatamente essas questões relacionadas a essas situações. Entende? Esse egum geralmente fica ao lado do assentamento da entidade, né? Fica próximo. É ali que a gente faz essas situações, né? Às vezes um contra-ataque de magia, um contra-ataque espiritual, alguém que está mandando uma demanda, um ponto de fogo para você, é aquele egum ali que segura, aquele egum ali que vai retribuir, aquele egum que vai contra-atacar. Você não vê ninguém falando isso. Você não vê ninguém fazendo isso. Quais elementos que vai ali dentro daquele egum? Como é que a gente monta aquele egum? Aquilo ali carrega certas situações. Entende? Então não é assim. Para se montar uma entidade que vai responder, que vai atender os seus pedidos, que vai melhorar o seu transe, que vai melhorar a sua mediunidade ao você manifestar com essa entidade, tem que ter um bom assentamento. Tem que ter um bom assentamento. Não adianta. Senão não funciona. A energia tem que estar presente. Você tem que saber qual é o ponto de invocação daquela entidade. Qual é o ponto de chamamento daquela entidade. Para quando você concentrar nela, quando você começar a cantar aquele ponto ali, imaginando ela possa se aproximar de você e tomar o seu corpo. Tomar a sua consciência. Dar uma bela consulta. Por que a gente vê certos médiums hoje, né? Isso hoje. Não dando mais consulta, ou então quando a pessoa vai se consultar com a entidade só fala besteira, né? Que na verdade não é a entidade, é a própria pessoa aí que não está manifestada por completo, né? Naquela entidade. Por quê? Porque as pessoas não conseguem vibrar junto com o seu assentamento, junto com aquela energia. As pessoas às vezes sentem só um arrepio, já deixa o corpo amolecer, achando que a entidade já está tomando aquela cabeça. E não está. Não está. Porque isso só acontece com uma longa experiência dentro do campo espiritual. Com um determinado tempo de experiência que você já tem o costume
da entidade tomar o seu corpo completo e você saber ali que você está totalmente em transe. De você só lembrar alguns flashes bem longe. Quem é rodante, quem se manifesta, sabe o que eu estou falando. A entidade ela tem que te tomar. Ela tem que te tomar por completo, né? E é claro, a gente não apaga totalmente. Fica 90% você, vamos botar assim, você dormindo, né? E 10% você consciente. Então assim, você só lembra só de alguns flashes, de alguns momentos, como se estivesse sonhando, de algumas situações. Por quê? Porque a entidade tomou o seu corpo completo. Aí sim, você dá uma bela consulta, você dá um belo passe, você traz uma palavra amiga, né? A entidade traz com ela histórias, premonições, intuições, né? O que ela deseja, o que ela quer que aquela pessoa faça por ela, entende? Mas isso você tem que estar alinhado com o seu assentamento daquela entidade. Você tem que estar com o seu corpo preparado. Entende? Então não é assim só pegar ali o atabaque, começar a cantar e você achar que você vai ficar ali em frente do atabaque se tremendo, se sacudindo para lá, sacode para cá, sacode, porque a entidade também faz isso, é normal, né? É normal a entidade fazer isso. Se sacode para lá, se sacode para cá, porque a entidade, ela, como os antigos falam, né? É o tal do barra-vento, que eles estão dando barra-vento, você joga para um lado, joga para o outro, até ela tomar seu corpo completo. Mas isso demora, isso não é assim em uma sessão, 2, 3, 10, não, é com o tempo. Por isso que existe, né? Por isso que existe os toques, né? As cerimônias para que você possa desenvolver. A famosa sessão de desenvolvimento. Aonde é interno, é fechado, portões fechados, só os filhos da casa participam, só quem é da casa participa, né? E ali se faz um toque de desenvolvimento, aonde você fica chamando pela entidade, né? Você coloca a pessoa ali ao lado de uma iCad, né? A pessoa fica ali se concentrando, você vai dando a sua instrução, como é que ela tem que fazer. Se concentra, fulana. Firma a cabeça. Esvazia o pensamento. Foca na entidade. Imagina como é que ela é. Deixa o seu corpo relaxado. Respira, não fique com medo. Se você sentiu o arrepio, se você sentiu o balanço, se você sentir a energia se aproximando de você, não fique com medo, que isso trava a energia. Isso tudo é um ensinamento. Isso tudo é na sessão de desenvolvimento. Para quê? Para que aquele médium possa desenvolver, né, o seu dom espiritual, para que aquele médium possa desenvolver, né, a questão da incorporação com aquela entidade, seja ela povo de rua, seja ela o caboclo, seja ela preto velho, seja ela o cigano, e que ela possa ter um desenvolvimento satisfatório e uma incorporação por completo. Mas antes disso tudo acontecer, nós temos que ter um assentamento feito e bem feito. Até porque você não consegue falar com você mesmo, né? Então, quando você não tiver incorporado, você tem que, o cavalo, né, que a gente fala, tem que fazer seus pedidos à sua entidade. Muitas das vezes a gente escuta falar assim: poxa, a minha entidade faz tudo por fulano de tal, para fulano de tal, para fulano de tal, mas para mim não me ajuda em nada. Por que será? Aí você vai ver o assentamento da entidade, assentamento frio, não responde. Você vai ver certas situações, não tem. Isso tudo acarreta essas questões. Então, é preciso ser feito um bom assentamento. E nós temos que olhar essas questões. O que a entidade traz? Qual o fundamento daquela entidade? Qual o caminho daquela entidade? Qual é a história daquela entidade?
Aquela entidade caminha com outro Exu, com uma outra pombagira, com um cigano. Porque isso acontece, gente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Seu Tranca-Rua de Imbaré, né? Muitas das vezes as pessoas conhecem muito o Tranca-Rua das Almas. Belíssimo Tranca-Rua também. Só que eu amo de paixão o Tranca-Rua de Imbaré. O Tranca-Rua de Imbaré, ele anda com o seu Zé. Eles caminham juntos. É um tranca-rua, é um Exu, mas que vai para o lado da malandragem, vai pelo lado do seu Zé. É um Exu malandro, meio malandreado, né? Tanto que a roupa dele é um terno preto, anda com um chapéu, não anda... ele até usa cartola, mas gosta de chapéu, estilo do seu Zé preto, né? Sua capa, gosta de andar social, bebe vinho, bebe cerveja, bebe uísque, bebe também uma cachaça, é claro, um conhaque, gosta de cartas, de jogo, entende? Gosta da vida boêmia, é também um curandeiro, trabalha muito com ervas, ou seja, o assentamento dele tem que acompanhar o seu Zé. Eles caminham junto. Tanto que tem vários pontos do seu Tranca-Rua de Imbaré que mencionam o seu Zé, que menciona a malandragem. Estou dando só um exemplo, tá, gente? É a mesma coisa a entidade. Tem entidade, tem Maria Padilhas, né? Da Estrada, do Cabaré, Maria Molamo da Lixeira, Maria Molamo da Estrada, Maria Molamo da Encruzilhada, Maria Padilha da Rainha das Sete Cruzilhadas, Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. Tem vários tipos de pombagiras, de Exus, que às vezes andam com uma outra entidade. Eu conheci a Maria Padilha das Almas, que ela precisava fazer o assentamento do seu caveira. Ela pediu o assentamento do seu caveira. Ela falou, ó, só posso ser assentada junto com o seu caveira. Porque é ele que me acompanha. Nós andamos juntos. Para as coisas acontecerem, para as coisas caminharem, seu caveira tem que ser assentado. E assim foi feito. Entende? Então são essas questões que vocês têm que compreender. Gente, religião não é brincadeira. Todos nós sabemos que as coisas andam muito caras no nosso país, que as coisas andam cada vez mais caras na nossa vida. Só que, se você quer se dedicar a uma religião, se você quer se dedicar a uma entidade, se você quer se dedicar a uma divindade, se você quer se dedicar a algum segmento religioso, infelizmente tem que gastar. Nada é de graça. Tudo é pago, tudo é comprado. Essa luz aqui para estar me iluminando agora é paga. Essa internet que me está fazendo vídeo para vocês é pago. O telefone que eu uso para poder gravar é pago. Ao colocar o vídeo na plataforma é pago. Tudo é pago. Então, se você quer realmente ter uma divindade, uma entidade correta em seus caminhos, você tem que procurar um sacerdote bom, estudioso, honesto, com ética, com compromisso, com caráter. Não é esses muquiranas, esses fanfarrões que vocês veem por aí, que faz assentamento com cimento. Não é esses fanfarrões que você vê por aí, que faz assentamento com terra de qualquer lugar. Que pega qualquer pedra e coloca ali dentro e fala que é a entidade falando de tal. Não. A nossa vida espiritual é a mesma coisa da nossa vida carnal. Se a gente quer o melhor para si, se a gente quer o melhor para a gente tem que dar o melhor para eles. Você vai num médico qualquer, você descobre que está com uma doença. Você vai em qualquer médico? Você vai em qualquer charlatão? Você não vai. É a mesma coisa na vida espiritual. Você não pode ir em qualquer
pessoa que se diz sacerdote, que se diz ser pai de santo, que se diz ser babalaô, que é o que mais tem agora, esses babacaô que tem por aí. O cara hoje faz interface, isso eu já tenho diversos vídeos falando sobre isso. O cara já se julga babalaô. O cara não sabe falar, não sabe citar um Odu. O cara não sabe falar um verso de um Odu e já fala que é babalaô. Enganando as pessoas por aí. Cometendo crimes espirituais por aí. Estelionatos espirituais por aí. Enganando pessoas. O que mais tem na internet? O que mais tem? Então, gente, se vocês querem ter um caminho de prosperidade, de vitória, de progresso, um caminho de brilho, de sucesso, de conquistas, procure pessoas sérias. Eu não estou vendendo meu peixe aqui não, gente. Falando assim, eu sou o melhor, me procure, não. Sou bom. Sou assim. Não sou o melhor e nem quero ser. Até porque, como eu aprendi com meu pai de santo, eu tenho que ficar entre os 10. Não precisa ser o primeiro. Existem pessoas iguais a mim, até melhores, é claro, porque eu não sou o dono da verdade. Mas tudo que eu faço, tudo que eu me comprometo a fazer, eu faço com toda a dedicação, com todo o amor, com todo o carinho e detalhe, com todo estudo. Eu estudo. Você não está diante de um leigo. Você não está diante de um estelionatário espiritual. Só dentro da religião eu já tenho 25 anos. Tudo documentado, com fotos, com testemunhas. Não fui iaô de 7 dias, não. Fiquei 21 dias recolhido. Recolhi com meu irmão de santo, Rafael de Oxalá. Ficamos 21 dias recolhido. Tomando banho às 4 horas da manhã. Com rezas, com fundamentos, com orôs. Chovia, um frio. Todo dia, 4 horas da manhã, era o nosso banho de erva, banho de abor, o homieró, nosso homieró, as nossas rezas, batendo no nosso paó, aos pés do nosso orixá, fazendo os nossos fundamentos, os nossos ebós, aprendendo os orôs do santo. E dali em diante, eu fui só estudando, aprendendo, porque eu sou curioso. Eu gosto de aprender. Eu gosto de saber o porquê. Eu gosto de entregar o melhor. Porque eu trabalho com vidas, eu trabalho com pessoas, com cabeças. Eu não posso fazer besteira, maluquice, doideira na cabeça das pessoas. Fazer as pessoas perderem coisas. Cometerem erros na vida delas. Não. Se eu não sei, eu vou perguntar ao mais velho. Eu vou em busca do meu mais velho. Ô meu velho, ô meu abá. Agô, o senhor pode me ensinar isso? Como é que eu aprendo isso? Eu tô com uma situação assim, como é que eu faço? Tá certo dessa forma? É assim que eu ajo, é assim que eu faço. Vou procurar, vou pesquisar. Eu agora, esse ano, estamos fazendo um tour, vamos botar assim, na África. Estou pretendendo ir para a África, né? Com africanos realmente, com babalaôs realmente, de verdade, nigerianos, né? Aprender cada vez mais o culto aos orixás. Não para acabar com o meu candomblé, não para poder modificar meu candomblé, mas é para agregar conhecimentos, para agregar situações na minha vida, para eu poder cada vez mais ter mais conhecimento em ajudar os meus filhos, os meus clientes, os meus consulentes, para melhorar cada vez mais o meu jogo, para melhorar cada vez mais a minha mediunidade, levar pessoas, mostrar a realidade para as pessoas, mostrar para elas que não é esse bicho de 7 cabeças que o nego pinta por aí, mostrar realmente aonde nasceu o orixá, da onde vem o orixá. Então estamos, né,
resolvendo isso, se a gente vai esse ano, se vai ano que vem, né? Estamos montando um grupo, né? Pessoas que vão se iniciar lá, que querem se iniciar em determinada divindade, né? Pessoas que querem só ir para conhecer. Então, nós estamos fazendo isso, resolvendo essas questões, vendo passaporte, vendo essas questões de visto, essas coisas todas, né? Se programando para poder estar realizando essa situação. Então, procurem pessoas honestas, de caráter, pessoas que tenham a sua vida estabilizada, gente. Coloque isso na cabeça de vocês. Se aquele sacerdote é uma pessoa desprovido financeiramente, desprovido de saúde, desprovido de estabilidade emocional, ela não serve para você. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho, como é que eu vou dar? É questão de lógica. Vocês cometem erros, vocês passam por essas falcatruas que vocês querem. Se a pessoa não tem para ela, como é que ela vai dar para você esse axé? A pessoa tem que ser estabilizada. A pessoa tem que ter um caminho. Se o orixá não deu para aquela pessoa, como é que ela vai dar para você? Se ela não conseguiu nem para ela. É a mesma coisa. Então procure pessoas que têm conhecimento, que têm caráter, que têm ética, que têm comprometimento com a entidade, com a religião, com a divindade, com o ser humano, que não visa somente o lado financeiro, mas que visa o bem-estar daquela pessoa, daquele cliente, que visa em tratar da vida espiritual daquela pessoa, em solucionar o problema daquela pessoa. Porque o que mais tem por aí é 71. O que mais tem por aí são enganadores, são falsos sacerdotes. É o que mais tem. E é o que mais eu pego aqui na mesa de jogo. E é cada história, se eu contar para vocês ficam de cabelo em pé. Agora mesmo, esses dias, foi preso aí um falso sacerdote. Aquele cara aí nunca foi sacerdote de nada. Ele é um 71, muquirana, safado. Foi preso. Parece que cometendo pedofilia, abuso sexual, alguma coisa desse tipo, né? Desse gênero. Eu não li a matéria direito, porque eu nem gosto de ver isso. Eu tenho até nojo. Tenho nojo de pessoas assim. Então tomem cuidado. Procurem pessoas de caráter, pessoas comprometidas com o sagrado, para poder dar o de melhor para vocês. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Esse vídeo ficou um pouco extenso, porque o assunto acaba se alongando, né? E eu gosto de falar, eu gosto de explicar, gosto de conversar. Tanto que o meu jogo é um jogo demorado, né? Quem joga comigo sabe. Meu jogo, às vezes, leva 2 horas e pouco. Tanto que a gente fica conversando, batendo papo, né? Eu jogando, investigando, né? Destrinchando a vida da pessoa. Então, às vezes o meu vídeo fica um pouco longo, tá? Mas não fique chateado não, assiste um vídeo até o final. É um vídeo de grande conhecimento, é um vídeo de grande somatório para a sua vida, né? Onde você vai agregar muitas coisas boas, tá certo? Esse é o primeiro vídeo de 2026, de muitos que virão por aí. Vamos abordar diversos assuntos esse ano, né? E espero ter ajudado, espero ter tirado algumas dúvidas. E se você está com alguma dúvida, se você quer fazer um jogo, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, 21 997 40 4088. É isso mesmo, é o 21 997 40 4088. E eu vou ter um imenso prazer em estar jogando com você, para você, né? Abrindo um jogo, olhando a sua vida, olhando o que você precisa fazer, né? Cuidando da sua vida espiritual, tá certo? Meu mucuyu, meu motumbá, meu colofé. Aqui quem vos fala é Babalorixá, faraó de Ogunjá. Axéu!